Já estamos no ar, só mais um minutinho. Já estamos ao vivo, tá? Então vamos esperar o pessoal começar a chegar aqui. Vamos esperar o pessoal começar a chegar aqui. Agora eu ouvi um eco. Eu desliguei. Então vamos lá. Vamos começar. Isso, acho que você Vamos começa lá. falando. Isso. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa série de lives, né? A Linguagem do Amor, lições para as famílias, em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Todas as nossas lives foram escolhidas com o objetivo de conscientizar, apoiar e prevenir, trazendo para as famílias estratégias, ferramentas para fortalecer emocionalmente nossos filhos e ajudá-los a desenvolverem o gerenciamento das emoções a curto e a longo prazo. Nós vamos falar de amor, de pertencimento, de respeito mútuo, de autoestima, de comunicação, de limites e, acima de tudo, de bons posicionamentos. Só de coisas positivas, porque para nós é assim que evitamos a angústia, a depressão e, consequentemente, o suicídio. E hoje falaremos sobre disciplina positiva. Educar com gentileza, firmeza e empatia. Um tema maravilhoso que eu tive contato com isso há pouco tempo e eu já estou apaixonada. A disciplina positiva se baseia no conceito de que a disciplina pode ser ensinada com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, sem punição, sem castigo ou recompensa. Ela apresenta o caminho do meio entre a rigidez e a permissividade, ajudando a construir relacionamentos mais saudáveis e principalmente para que nossos filhos sejam bem-sucedidos, ou seja, cidadãos felizes e contribuintes para o bem da nossa comunidade. Quem vai apresentar um pouquinho desse universo é a educadora Daniele Toigo, que eu tive o prazer de conhecer. Ela é fonoaudióloga, educadora certificada em disciplina positiva, facilitadora de comunicação não violenta, facilitadora de círculos de construção de paz e justiça restaurativa. Boa noite, Dani. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, compartilhando um pouquinho desse assunto tão interessante. Muita gratidão por você estar aqui com a gente. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Eu falei um resuminho, bem resumido, do que é nessa filosofia. Então, eu queria que você começasse essa live, essa conversa. Aliás, pessoal, gostaria de dizer para vocês participarem, colocarem aí seus comentários, colocarem suas dúvidas. Vai ser um bate-papo mesmo, bem gostoso, para a gente começar a entender um pouquinho sobre a disciplina positiva. Dani, então eu queria que você começasse falando assim para a gente o que é. A gente pode dizer que é um conceito, que é um modelo, tanto eficaz para adulto ou para criança? Ele tem uma base teórica? Sim. Então, de novo, boa noite, né, a todos. Eu até preparei um pouquinho para contar da história da disciplina positiva para vocês. Disciplina positiva é um termo que foi cunhado pela doutora Jane Nelson, baseada nos estudos de Alfred Adler e de Rudolf Dreikurs, que era um aluno dele, um seguidor do Adler, né, na psicologia adleriana. Então, eu acho que, para mim, né, a disciplina positiva, ela é um modelo de encorajamento para pais e para crianças, crianças e adolescentes, na verdade, que tem uma base, sim, uma base teórica, nessa psicologia, que compreende as relações de uma forma bastante respeitosa. Eu trouxe uma apresentação para a gente passar por esses princípios, né? E traz também para a gente ferramentas, traz uma maneira de transpor aquilo que a gente tem em contato com a teoria para a nossa vida. Então, eu conheci a disciplina positiva depois de conhecer a comunicação não violenta, e para mim foi uma coisa muito feliz,
porque eu pensei, e agora eu consegui, agora eu consigo, né? Colocar em prática na minha vida muito do que eu já acredito e que às vezes no momento da dificuldade eu ficava me sentindo com dificuldade de usar. Como que eu faço isso, essa teoria, essa filosofia, essa ideia de respeito mútuo na vida, né? Então, eu vou compartilhar a tela para a gente ir conversando e eu quero, certo, Fernanda, que você pare sempre que você tiver dúvida, que alguém colocar uma pergunta pertinente. Então, o meu convite também, como o teu, é de que as pessoas participem, de que as pessoas estejam com a gente, porque eu acho que isso faz a nossa conversa ficar mais rica, né? E mais engajante. Então, aqui, vou pedir para você para compartilhar a tela. Já só entrou confirma aqui para mim. Já entrou? Já, tá. Isso. Então, como eu disse, né, é baseada nos ensinamentos, nos estudos de Alfred Adler e do aluno dele, que é o Darkus. A base da disciplina positiva é a psicologia humanista. Tá? Então, só para a gente saber que sim, existe uma base teórica. Essas são a Jane Nelson, no lado esquerdo, né, essa de cabelinho vermelho, e a do lado direito, a loira, é a Lynn Lott. Ambas são psicólogas norte-americanas e tiveram contato com o trabalho, com os ensinamentos do Adler e do Drycourse durante a formação delas e especialização. E elas trilharam durante algum tempo sua caminhada sem se conhecer, trabalhando com pais, com professores, levando aquilo que elas entendiam da psicologia adleriana para uma contribuição para as famílias. Né? Então, não surgiu primeiro o livro, não surgiu primeiro a escrita, e sim a intenção delas de compartilharem com outras pessoas em grupos de aconselhamento. Nos Estados Unidos, a psicologia adleriana é bem mais conhecida do que aqui no Brasil. O Adler, ele era um conterrâneo e contemporâneo do Freud, e eles chegaram a trabalhar juntos, mas eles tinham visões diferentes, né? E aí acabaram se separando, seguindo seus caminhos de forma paralela, assim. Mas a psicologia do Adler, ela traz toda a base para a gente entender o que a disciplina positiva propõe, assim. Primeiro colocando que crianças são seres sociais, que têm um desejo inato de contribuir, né, de se sentirem aceitos, se sentirem importantes, e tudo isso vai ser a tônica desse trabalho durante toda a nossa conversa de hoje. Acho que isso vai ficar bastante explícito. A Lynn Lott também fazia esse trabalho e chegou um determinado momento que elas se conheceram, né, e uniram as forças, uniram seus trabalhos e desenvolveram uma série de livros e uma série de workshops de forma muito vivencial, e hoje existe a Positive Discipline Association nos Estados Unidos, que é responsável pela formação de facilitadores, treinadores em disciplina positiva. Isso é uma organização bem organizada, assim, é uma ONG, e funciona, e as duas estão vivas, né? É um privilégio. Eu conheci pessoalmente a Lynn Lott. A Jane Nelson veio para o Brasil, mas eu não pude ir. Mas, assim, elas são mulheres muito ativas e muito à frente, assim, do seu tempo, né? Então, eu trouxe uma tentativa de colocar na nossa noite um pouquinho do que eu faço nas vivências, né? E eu começo perguntando para as famílias, quando a gente está presencialmente, né, está juntos, quais são os principais desafios de comportamento que tem com seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, né? E aí eu trouxe para a gente ver essa tela, que são as coisas mais comuns que a gente ouve. Nós fazemos esse processo juntos, eu tive que trazer ele pronto, mas o que as pessoas falam, né? Que os comportamentos que mais desafiam seus filhos são bater, gritar, chorar, fazer birra, as brigas entre os irmãos, o fato deles não cumprirem os combinados, ficarem enrolando para fazer as coisas, né? Não querer cooperar, não querer ajudar com as tarefas de casa, não cumprir os horários, né? Então, às vezes a gente quer que seja de uma forma rápida e eles não fazem, ou eles prometem uma coisa e não cumprem.
ter rompantes de raiva, ficar muito nas telas, desobedecer, ficar reclamando muito, se vitimizando, ou às vezes um comportamento impulsivo. É claro que isso não é tudo numa criança, né? Quando a gente está com um grupo, isso vai vindo, vai brotando, e a gente acaba fazendo essa lista, né? Ficar teimando, debochar, ficar desafiando, não escutar o adulto, né? Às vezes demorar para comer e não querer guardar os brinquedos. Aqui faltou a última, não consigo ver por causa do meu compartilhamento, mas eu acho que dá uma tônica, né? E eu acho que essa vivência ela é bem poderosa, até para a gente perceber que a gente não está sozinho, né? Então eu Isso. queria convidar as pessoas a interagirem aí com a gente para dizer se isso faz sentido, se alguns desses desafios também estão sendo vividos, né, nas suas casas. Alguns ou todos, né, Dani? Acho que quem tem filho, É, né? Se não for quase 100% disso tudo aí, é quase. é verdade. E aí depois eu faço a pergunta de o que a gente gostaria que para os nossos filhos, quando eles forem lá um jovem adulto, né? Quando eles forem jovens adultos, o que a gente imagina para os filhos da gente, né? Sabendo que eles são seres humanos felizes, que eles contribuem com o meio onde eles vivem, com a comunidade deles, que eles são seres que são saudáveis, digamos assim, né? E aí vem uma listinha que parece um pouco com isso. E que características, né? Essas pessoas teriam, essas crianças, adolescentes, lá quando forem jovens adultos. E as pessoas dizem que gostariam que eles fossem autênticos, que tivessem autonomia, independência, empatia, que soubessem se autoconectar com, né, perceber os seus próprios sentimentos, cuidar de si, que sejam íntegros, generosos, que tenham consciência social e ambiental, consciência de si mesmos, e assim vai, né? Não vou ler tudo, mas passa por essa questão da saúde física e emocional, a resiliência, é tão importante, né? A resiliência, e aí faz um link com essa questão tão delicada e tão sensível que é a questão do suicídio. Muitas vezes essa dificuldade imensa de lidar com frustração, né? Uma dificuldade imensa de se sentir em conexão com o outro, de se sentir pertencente, né? Então é tão importante que essas habilidades elas estejam sendo vividas, né? Sim. Então pode Até falar. tivemos um comentário aqui que agrega, que você comentou, acho que complementa, da Camila, que ela disse, acho que das características anteriores, né, dos problemas que as mães vivenciam, de ser impaciente, ficar muito em telas e desobedecer. Essa questão do ser impaciente é muito a questão do imediatismo, né? Os jovens de hoje são imediatistas. E isso é uma característica que a gente precisa melhorar, porque as coisas não são do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, né? Exatamente. Até tá na nossa lista ali, ó, o ser impaciente, né? A gente chama de imediatismo, mas é isso, eu não tenho paciência ainda para lidar com algumas coisas, eu não tenho paciência para esperar, né? Eu não tenho paciência, não tenho uma consciência, assim, de que tem coisas que elas tomam tempo, e a criança fala, né, essas coisas. Enfim, aí passando o olho nessas habilidades, muitas vezes os grupos falam: nossa, quanta coisa que a gente quer. Mas é verdade, a gente não quer tudo isso que está nessa listinha verde para os nossos filhos, que eles saibam se comunicar, que eles saibam escutar, que eles tenham seus objetivos, seus sonhos, que eles sejam gentis, né? Que eles tenham uma autodisciplina, que eles também tenham um bom humor, coragem para enfrentar as coisas que são difíceis da vida também, né? Os seus Exato. medos. Então, essa é uma lista muito poderosa, né? Eu costumo fazer assim, né? Então, a gente faz isso num flip chart, e aí estou tentando traduzir para cá um pouco do que é essa vivência, e aí vem uma pergunta, né? Como que eu faço isso que está na lista vermelha se transformar em tudo isso que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos Magiquinha. jovens, digamos. Uma magiquinha a gente tem que fazer. É um desafio, né? É um desafio. Então, tem duas notícias sobre isso, assim. A primeira
é que tudo isso que está na lista verde é aprendido com a gente, com o nosso modelo. E a segunda notícia é que tudo isso que está na lista vermelha expressa a criança aprendendo essas habilidades, essas características que a gente quer para eles. Então, o Então, peraí, você processo disse que esse verdinho, eles aprendem com os pais, com os exemplos, com os nossos exemplos, é isso? com os modelos dos adultos que estão com eles, né? Então, assim, Certo. trazendo que a primeira instância que uma criança vive em sociedade é a família. A Uhum. segunda é a escola. Então, é como se ela tivesse indo para um processo de abertura, né? Então, primeiro é uma coisa, um núcleo mais fechadinho, depois isso se expande e depois esse jovem chega até a sociedade, a interagir com outras pessoas que não estão dentro desses dois sistemas aí. Né? Então, o que acontece? Tudo que acontece nessa lista vermelha, por que é tão comum? Por que tantas pessoas se identificam com essa lista? Porque isso é comum das crianças. É o que a gente chama de mau comportamento, os desafios de comportamento. Mas isso também expressa o processo de aprendizado delas em aprender tudo isso que está na lista verde. E com quem? Com os adultos com os quais elas interagem. É a Certo. partir do relacionamento que isso é aprendido. Até tem um comentário aqui, né, ó, aqui, da Karina. Pelo exemplo, tudo que é bom ou ruim é aprendido. Então, a gente conquista, a gente tem que saber o que a gente quer e criar estratégias para atingir esse objetivo, né? Exatamente. E aí vou passar aqui. Aí uma coisa, né, que também eu gosto muito de trazer é que a gente tem muitas vezes uma noção sobre o que é disciplina muito arraigada em cumprir regras, em fazer aquilo que é o correto, que foi estabelecido por alguém, né? Então, muitas vezes quando a gente escuta essa palavra, né, e pensa em disciplina positiva, o que é isso? Então, como é que eu vou fazer os meus filhos se comportarem? Como é que eu vou fazer os meus alunos se comportarem, né? Isso tem a ver com regras. E, na verdade, disciplina vem de discípulos ou disciplina, que significa que é um seguidor da verdade, né, de um professor reverenciado, seguir um mestre. Então, disciplina pode ser traduzido de uma forma mais verdadeira como ensinar. Por isso que eu coloquei essa imagem, né, de como que a gente modela, o que a gente modela como adulto. E quando a gente compreende que todos esses desafios de comportamento são oportunidades de aprendizado, vira uma chave para a gente também. Sim. Inclusive os E erros, né? aí, exatamente. Eu acho que vou passar um pouco e volto para cá. E aí, então, muitas vezes isso que a gente entende como mau comportamento, né, é, na verdade, a solução da criança para alguma coisa que a gente não está compreendendo. Então, quando a criança finge que não escuta, quando a criança desobedece, quando a criança faz birra, tem alguma coisa ali por trás. E esse é um dos princípios mais importantes da disciplina positiva. A gente não entende que o comportamento precisa ser eliminado. A gente entende que o comportamento precisa ser compreendido. E aí eu gosto muito da imagem desse iceberg, porque mostra que o que está ali em cima, nos 10%, né, é o que a gente vê, é o comportamento da criança. Se a gente tenta eliminar o mau comportamento, cortar ali aquela pontinha de gelo, o que acontece com esse bloco que está lá embaixo solto? Porque um iceberg é solto. O que acontece com essa parte de baixo, submersa? Geralmente ela sobe. Então, quando a gente quer eliminar o mau comportamento, né, silenciar aquilo que está aparecendo sem tentar compreender, muitas vezes o comportamento fica mais exacerbado ainda, né? Então,
são aquelas crianças que a gente quer que parem, quer que mais, isso vai gerando um estresse. Pode funcionar naquele momento a gente fazer uma ameaça, dar um castigo, enfim, pode funcionar. Mas, na verdade, a gente não está olhando para o que está causando esse comportamento. Então, esse é o grande convite da disciplina positiva, tá? Eu vou voltar Então, um o que pouquinho. você está dizendo é que a gente teria que ter um outro olhar, o adulto tem que ter um outro olhar para essa questão do mau comportamento. Aliás, até acho que essa palavra não é tão adequada, né, dizer mau comportamento. Isso está bastante presente no livro, né? Se fala assim, até para a gente entender que é o que nós entendemos como mau comportamento, né? A gente está falando disso, porque na verdade é o comportamento da criança, comportamento desafiador, que faz parte do desenvolvimento. Todas as crianças fazem essas coisas todas que estão nessa lista vermelha aqui. Elas fazem, né? E aí, o que significa isso? Elas estão aprendendo, mas a gente entende muitas vezes como algo que a gente precisa eliminar, né? E esse é o grande convite da disciplina positiva, que a gente possa compreender o que está por trás. Eu gosto muito de pensar e colocar dessa maneira, né? E aí eu queria voltar, né, um pouquinho para a questão que é uma questão bem central também, que traz que a disciplina positiva ela é proativa ao invés de ser reativa, né? E aí eu gosto de explicar sempre das nossas dificuldades, muitas vezes, né? Que esse comportamento, que é o comportamento desafiador da criança, toca tanto na gente, né? Pega de uma maneira e é a gente. Por mais que eu estude já há algum tempo a disciplina positiva, nós somos humanos, a gente tem botões emocionais, tem coisas que entram para a gente como verdadeiros perigos, né? Esse comportamento da criança fazendo birra, se jogando, enfim. Então, eu gosto de trazer esse modelo de cérebro aqui para a gente entender. Eu sei que a neurociência já é bastante difundida, acessível para as pessoas, mas só para a gente fazer revisitar, né? Eu não sei se dá para enxergar o meu cursor. Você consegue enxergar o cursor também, Fê? Ai, que bom. Consigo. Então, a gente tem bem conhecido aqui a parte cortical, né? Córtex pré-frontal aqui na frente, e aqui no cérebro límbico, que é responsável pelas nossas emoções, pela maneira como a gente percebe que é inconsciente, né? Como a gente reage, a gente tem uma estrutura que se chama cérebro, da ciência chama de cérebro reptiliano. É o nosso cérebro mais primitivo, ele é responsável pela nossa sobrevivência. A gente tem respostas automáticas e rápidas aqui. Essa estrutura, ela está presente desde os répteis, né? E ela é responsável por a gente fazer uma tomada de reação muito rápida diante de um perigo, né? Nessa hora, o Daniel Siegel, ele fala sobre o cérebro integrado, né? Que é como se estivesse aqui na palma da mão. Ele está todo funcionando. E aqui, a parte de dentro é onde está o nosso cérebro límbico. A parte dos dedos, a parte cortical, onde a gente raciocina, a gente faz relações com coisas que já foram vividas, a gente tem uma memória, né, de trabalho, memória antiga, enfim. E o pré-frontal é responsável pela nossa autorregulação. Quando a gente entende um perigo, e a criança e adulto sempre, né? O que aciona? É o nosso cérebro reptiliano. E o Daniel Siegel fala que a gente ergue a tampa, assim, como se a gente estivesse surtando. E quem que está funcionando? Quem está funcionando é o nosso cérebro mais primitivo, que é responsável pela luta, pela fuga, né? Por desmaiar ou congelar, mas pensando nas situações mais cotidianas, pelo nosso sistema de luta e fuga. A criança tem isso, a gente tem isso, o ser humano tem isso. Deixa eu ver aqui a próxima apresentação. Então, o que acontece? Essa parte antiga e primitiva, ela é responsável por a gente tomar alguma atitude muito rápida, né? Muito instintiva. Hoje em dia, a gente não fica vendo leões na selva. A gente não tem que sair correndo de jaguatirica, né? Vamos pensar no homem primitivo. Mas os perigos que estão ali são reais, às vezes uma questão de carro, um acidente, alguém que pode vir nos assaltar, né? Ou mudaram os perigos, né? Vários perigos. Mas a reação ainda existe. A mesma.
E um perigo simbólico, que é um atrito, uma criança fazendo birra ou insistindo, né? Porque às vezes tem essa coisa de ficar insistindo ou ignorando a gente, é também algo que aciona nosso botão emocional. Por quê? Porque desperta uma reação. Então, tem um convite aqui, né? Primeiro, que a gente consegue voltar para o nosso cérebro integrado se a gente respira um pouco. Olha que coisa preciosa a gente ter essa primeira ferramenta que eu queria compartilhar com as pessoas, porque é simples a gente fazer. Se eu sentir que o meu botão emocional, um gatilho meu foi apertado, né? Porque a criança está fazendo alguma coisa, como que eu consigo voltar para mim? Para o meu cérebro voltar a ficar integrado e não assim, com a tampa levantada, né? O simples fato de eu me perceber, tomar consciência de que isso está acontecendo e sinalizar de alguma maneira, ou para mim mesma, que eu preciso de um tempo e eu preciso respirar, fecha um pouquinho os olhos, que seja, ou se retira, poucos segundos são suficientes para a gente voltar a ficar com o nosso cérebro integrado. Só o de respirar. É a segunda. Respira, toma consciência, começa a respirar. E eu sempre acho bem engraçado contar que às vezes eu tô ali respirando, né? Respirando forte. E o meu filho adora falar assim: mãe, tu tá bufando. Eu falo, não, eu tô respirando. Né? E por quê? Porque eu tô precisando voltar para o meu eixo. Eu tô Sim. precisando voltar para o meu estado de autorregulação. Né? E é importante a gente saber que uma criança bem pequena, um bebezinho, ele tem algo que desperta o estresse, necessidades, né, que ele tem, que estão sendo vivas ali para ele naquele momento, e é o adulto que tem que vir para ajudar a criança, né? É o adulto que vem e atende a necessidade da criança e aí ela volta a ficar bem, ela volta Sim. para o estado de relaxamento. Quando a Ah, eu acho que criança tudo que você está falando, isso é o mais interessante, para a gente entender que é nossa responsabilidade mudar o comportamento da criança, porque somos adultos. Então, teoricamente, a gente teria que ter um controle emocional melhor, né, do que de uma criança, de um bebê. Porque o nosso neocórtex também já está, né? Pré-frontal, o nosso está maduro já. Sim. O da criança não, né? Então, o bebezinho precisa que o adulto ajude ele nesse processo de regulação. Quando a criança vai crescendo, acontece um processo de corregulação. Então, a criança tem uma necessidade, que às vezes vem uma birra, porque muitas coisas acontecem, birra, choro, estresse muito grande, quando a criança está cansada, está com sono, está com fome, porque a criança ainda não tem linguagem suficiente para falar sobre isso. Então ela só reage, ela não tem ainda comunicação para dar conta e nem tanta autonomia para ela mesma cuidar das necessidades dela. Então, primeiro acontece essa regulação que o outro vem fazer, depois é um processo de corregulação, até chegar num ponto que a gente consegue se autorregular. Então, hoje adulto, eu consigo pensar, tô super acionada aqui com essa situação. Eu vou respirar e eu vou voltar para o meu corpo. Eu brinco assim, mas eu vou voltar a ficar com o meu cérebro integrado. E aí eu vou conseguir responder à situação e não reagir. Tá? Então, essa é uma primeira coisa, um convite da disciplina positiva e da neurociência, que é a gente respirar um pouquinho para voltar a ficar mais integrado. Esse Essa é a palavra respiro certa. pode evitar até agressão física, né? É verdade, é Pular verdade. o pescoço. E com isso, Fernanda, a gente está ensinando a criança também, porque a gente tem neurônios espelho, né? Esses neurônios espelho, eles são, a neurociência sabe, que é a responsável por a gente aprender a partir da imitação. Aquilo que a gente vê o outro fazendo é muito forte. Então, se a criança está com a tampa levantada, está em surto, e eu também estou em surto, como que a gente ajuda a se autorregular? Então, eu, como adulto, preciso fazer esse movimento para ajudar a criança também a fazer. Porque todo mundo surtado, como que a gente sai disso? Né? Às vezes a criança gritando e a gente, adulto, falando, para de gritar! E gritando também. Né? Então, aonde que a gente vai? A gente está embolado nesse sistema reptiliano todo mundo. Tá? E aí vem a pergunta, o que, que a gente quer ensinar para os nossos filhos? O que, que a gente quer ao longo do tempo?
E a disciplina positiva traz para a gente que, e a ciência, a neurociência, pesquisas, enfim, que a cooperação, que é baseada no respeito mútuo. Então, quando a gente fala várias coisas que disciplina positiva não usa punição, não usa recompensa, às vezes as pessoas ficam pensando, meu Deus, mas é permissivo. Essa é uma confusão, né? A gente entende que a responsabilidade é compartilhada, mas que nós somos os adultos, mas esse tipo de abordagem mais respeitosa é muito mais eficiente do que a gente ser autoritário, né? Do que o modelo mais rígido. E aí volta a imagem da Jane Nelson com uma frase importante para a gente entender a questão do comportamento, né? Que aceitação e importância são necessidades, são objetivos primários de todas as pessoas, especialmente as crianças. Então, quando uma criança não está se sentindo aceita, não está se sentindo importante, por que isso está acontecendo? A gente não sabe, porque são mecanismos lá de percepção e de interpretação que são dela, né? Junto com um cérebro que não está maduro, mas muitas vezes as crianças elas criam objetivos equivocados a respeito de aceitação e importância. Então, eu só sou amada, eu só sou aceita e só sou importante se a atenção está o tempo inteiro comigo. Eu só sou aceita e só sou importante se ninguém me manda. Então, eles falam, né, o Darkus traz como os objetivos equivocados. A gente não vai conseguir entrar nisso hoje, porque é bastante complexo, a gente precisaria de bastante tempo, mas querendo trazer que muitas vezes essa criança que não está se sentindo, embora a gente adulto aceite e ela seja importante para a gente e a gente ama, ela não está interpretando dessa maneira. Então, a gente entende isso como uma criança desencorajada. Né? O mau comportamento, na verdade, é o sinal de uma criança desencorajada. Dani, sem querer te interromper, voltar um pouquinho naquela questão que você falou do permissividade e da rigidez. Você vai entrar um pouco mais dela, tem um comentário aqui. Então, a hora que você entrar, eu ponho um comentário. Tá, vou entrar. Aqui, sobre mais uma frase da Jane Nelson, né? Que é importante para a gente. De onde que a gente tirou a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, primeiro a gente precisa fazer ela se sentir pior? E, na verdade, se a gente for pensar, isso serve para qualquer pessoa. Né? Então, quem que vai querer agir melhor se sentindo culpado, se sentindo envergonhado? Se a gente pensar, tem algum conflito no trabalho. Se o meu chefe me humilhou, será que eu vou realmente me sentir motivada a agir melhor da próxima vez diante daquele erro? Né? Então, é um equívoco, é uma crença dos adultos, que é uma crença equivocada. Né? Aí, falando um pouquinho sobre punição ainda, né? Que é uma crença dos adultos, que ajudam, que pensam que criança vai fazer, que a punição vai fazer a criança se comportar melhor, por ela não querer ser punida novamente. Essa é uma crença muito forte. É uma cultura, né? Exato, é uma cultura, uma longa história, né, cultural. Então, quando a gente inflige punição, a gente está fazendo com que, fala de locus de controle, né, que a criança vai agir, a gente acredita que a criança vai agir para não sentir culpa, vergonha e dor da maneira como a gente quer, mas isso está inadequado. Né? Então, é algo que acontece externamente e não porque ela compreendeu qual é o efeito daquilo que ela fez dentro dela. Tá? A gente vai explorar um pouquinho mais. Então, punição interrompe. Quando eu pergunto, punição funciona? Punição funciona. Interrompe o comportamento no mesmo momento, muitas vezes. Se a gente dá um tapa na criança, a gente fala para a criança parar de chorar, às vezes demora um pouco, mas chega um momento que ela começa a ficar com medo e ela vai fazer isso. Ela vai parar de chorar, né? Às vezes, pensar na cadeirinha, né? Pensar na cadeirinha é uma punição. Quantas vezes se coloca de novo? Aí ela fica com medo, ela fica exausta. Mas a gente está ensinando de verdade o que aconteceu. Muitas vezes a criança não tem nem compreensão do que houve, por que ela está sendo punida. E já se sabe que em longo prazo
os resultados de punição são rebeldia, ressentimento, né, retaliação, quer se vingar, acaba fingindo que não faz as coisas, mas faz escondido, e baixa autoestima. Para mim, esses 5 termos, eles falam muito de desconexão. E a disciplina positiva é uma abordagem que preza pela conexão primeiro. Depois a gente ensina, primeiro a gente se conecta. Já falei isso. Então, já se sabe que quando a gente se sente melhor, quando a gente se sente bem, e aí tá, crianças e adolescentes, mas na verdade não só crianças e adolescentes, adultos também. Quem não faz melhor, não se sente motivado a restabelecer, a se conectar, a tentar aprender com aquele erro se a gente está se sentindo bem, né? Então já se sabe que a longo prazo, encorajamento, solução de problemas e essa sensação verdadeira de apoio realmente são mais eficientes. E aí entra na questão de que se a gente tira a punição, não significa permitir que a criança faça tudo o que ela quiser, que daí seria o permissivo, né? Existem maneiras alternativas, isso, outras maneiras, certo? Exatamente, a gente vai falar dessas maneiras. Aí eu queria trazer um pouquinho, né, dessas três maneiras, né, abordagens de interação entre adulto e criança, adulto e adolescente, na verdade, que a gente está falando aqui, né? Então, a rigidez ou o autoritarismo, a permissividade e qual é a proposta da disciplina positiva. Perfeito. Então na rigidez... Pode falar. Só para a gente linkar aqui, a Adri disse: como mãe, sinto uma grande dificuldade em saber o balanceamento necessário entre a hora de permitir ou netar algo ou uma conduta. Sinto receio em acabar marcando meu filho de forma negativa em sua criação. Então, agora você vai justamente dar a resposta para esse comentário dela, né? Achar o meio termo. É a Pri, você falou? Dri Santana. Dri Santana. Dri, isso que você sente é super, super comum, né? É a maior dificuldade dos pais. Eu acho que a gente não quer repetir algumas coisas que a gente viveu numa educação mais rígida, então a gente não quer ser rígido e a gente também não quer ser permissivo, e aí a gente fica perdido no meio disso, em alguns momentos pensando, não, disso não posso abrir mão, e acaba sendo mais rígido, em outros momentos a gente é permissivo, e como a gente balanceia, né? Como a gente equilibra tudo isso, como você falou. E até a Jane Nelson, eu adoro, né? Porque ela fala que... deixa eu até fazer uma colinha aqui, porque eu me esqueci se ela teve 8 ou 7 filhos, que eu tenho isso anotado no meu livro. 7 filhos. A Jane Nelson teve 7 filhos. E aí ela fala que às vezes ela estava lá, né, na casa dela, e ela precisava que as coisas funcionassem com esse monte de filho, e aí ela ficava muito rígida até ela mesma não se aguentar mais e desistir. E aí ela pensava, não, deixem fazer tudo que eu não aguento mais, eu tô cansada. E aí ela ia para outro extremo, até quando ela não aguentava mais os filhos dela, porque virava tudo uma confusão, e voltava para a rigidez. Então, a gente pode dizer que é um método meio bipolar, né? Que eu acho que é o mais comum. Imagina a confusão na cabeça que a gente faz na cabeça dessas crianças, né? Porque eu acho que a maioria tem esse comportamento, né? Porque, assim, para mim, né? O que fica a minha história, né? Meu filho vai fazer 13 anos. Eu conheci a disciplina positiva depois. Eu tinha minha segunda filha e ela tinha lá seus 2, 3 aninhos. Não, até mais um pouco. Eu era muito afetuosa, mas eu queria ensinar coisas, eu queria ensinar o correto. E aí, para ensinar o correto, eu era rígida com aquilo que eu achava bem importante. Mas então, tinha muito afeto, mas tinha bastante rigidez também. Como que a gente coloca o nosso limite, a firmeza, e não a rigidez, junto com esse afeto todo, com a gentileza, né? Esse é o grande tchan. É desafiador. Para mim é bem desafiador ainda, já estou melhor, mas é possível. Então, queria encorajar as pessoas que têm, sabe? E as coisas, elas vão se transformando. É muito bonito, assim. Né? Eu sou bem feliz com essas escolhas.
só resumindo um pouquinho, né, do que a maioria das pessoas até já deve ter visto, na rigidez a gente tem muita ordem, mas não tem liberdade, né? O adulto manda e a criança obedece, né? A criança não tem muita escolha. Na permissividade existe liberdade, mas não tem ordem. As escolhas são todas. A criança pode abrir o roupeiro e escolher qual roupa ela quiser, mesmo que esteja frio, né? E aí não se ensina muito sobre responsabilidade, né? Ninguém tem a responsabilidade no caso da permissividade. E na rigidez a responsabilidade é toda do adulto. A disciplina positiva propõe que a gente tenha relações que tenham liberdade, mas que exista ordem também nisso. Que a criança possa fazer escolhas, mas dentro de limites, que são respeitosos com todos, né? Então, passar? Aí mudou completamente o estilo dos slides, porque querendo fazer, eu queria contar um pouquinho para vocês de uma pesquisa que foi publicada na revista Nature em junho do ano passado, né? E que chamava isso, como o estilo parental influencia a vida das crianças, né? E eles usam um termo que eu gosto muito, né? Como o amor dos pais, que vem a ser a gentileza, o calor, influencia no florescimento das crianças ao longo do tempo. Então, foi uma pesquisa feita em Harvard, nesse programa de fluorescência humana, e foi feita uma pesquisa longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, sobre as práticas parentais e como que elas afetam o florescimento das crianças à medida que elas crescem, né, e se desenvolvem. Florescimento no sentido bem esse mesmo, né, de poder prosperar. Sim. A gente fala, é muito comum isso dentro da disciplina positiva, e para mim me marcou muito. Você quer que o seu filho sobreviva ou que ele prospere? Né? Eu acho que a maioria de nós quer, se não todos os pais, que eles prosperem. Então eu vejo muito isso, esse florescimento, como se desenvolva com saúde emocional, física, enfim. Né? Então foram coletados esses dados ao longo de muitos anos. Essa pesquisa está publicada, né? Está disponível. E nessa apresentação eu coloquei até uma figura, uma ilustração ali, que eles colocaram colocando a tradução, tá? Então, quando a gente tem nesse eixo vertical baixa e alta... Opa, peraí. Desconectou meu mouse. Bom, eu vou aqui com a mão mesmo. A gente coloca aqui a disciplina, né? Então, primeiro, nesse eixo vertical, a disciplina. Então, alta disciplina, baixa disciplina. No eixo horizontal, a gente tem o que eles chamaram de calor parental, que a gente também pode chamar de gentileza. Eu diria que aqui onde a gente chama eles chamaram de disciplina, a gente pode pensar em firmeza, né? Firmeza e ordem, organização. E na de cima, que eles chamam de calor ou amor, a gente vai falar de gentileza. Então, quando eu tenho o estilo parental que tem baixa... peraí, que fui direto para o outro. Quando eu tenho baixa... Aqui eu tenho baixa gentileza e baixa firmeza. É o estilo permissivo. Quando eu tenho baixa gentileza ou baixo calor, né? Não, é o contrário, gente. Peraí. Alto e baixo. Ai, voltou meu mouse. No negligente, eu tenho baixa gentileza e baixa firmeza. A criança não é vista. No permissivo, eu tenho alta gentileza e baixa firmeza. Certo? Certo. Acho que está trocado aqui, mas enfim. No estilo autoritário, eu tenho baixa gentileza e alta firmeza. Tá contrário do que eu geralmente faço, mas tá certo aqui nas posições. E aqui é baixa. E aqui é alta. Então, no autoritário eu tenho baixo calor, baixa gentileza e alta disciplina. E no que eles chamaram de competente, a gente tem alta gentileza e alta firmeza, ou alto calor e alta disciplina. Tá? Então, só para explicar dizendo... os estilos. Certo, pode falar. Não, pode falar você. Estou dizendo... Você está dizendo que o ideal é que a gente consiga os dois ao mesmo tempo, que as pessoas acreditam que não é possível. É a gente ter a firmeza e a gentileza ao mesmo tempo. A firmeza, que é diferente, acho que, do autoritarismo, né?
São duas coisas diferentes. A firmeza, você ser firme no que você fala e gentil. Então, é esse que é o ideal, é isso que a disciplina positiva busca. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente entende, né, esse estilo como um estilo democrático, ou o que eles chamaram ali nessa pesquisa de competente, tá? Certo. Que tem esse alto calor, alta gentileza e alta firmeza também, que tem disciplina, que tem ordem, né? Tem os dois. E aí eles analisaram os efeitos desses 4 estilos parentais. Então, quando eu falo, vocês viram que entrou o negligente ali, né? O negligente é aquilo onde a criança não é vista, ela não tem suas necessidades atendidas, ela não tem o mínimo, né, essa criança. Eu costumo dizer que são os casos de conselho tutelar, né? Então, o que a gente mais vê? A gente mais vê, o mais comum é que existam os estilos autoritários, permissivos, e algumas pessoas do competente também existe o negligente, tá? Existe. Falar que não existe é mentira. Então, eles foram analisando os efeitos desses diferentes estilos, os 4, né, em resultados de saúde e bem-estar utilizando essa metodologia de pesquisa rigorosa. Então, eles avaliaram ao longo do tempo, desde crianças até até chegar à fase adulta, né, até ficarem jovens. Então, o que eles viram? Que essas crianças que tinham pais, que tinham abordagem de parentalidade, que nós chamamos de competente, né, com alto calor e alta disciplina, se saíram melhor ao longo da vida. Eles viram que a questão do calor, ou o amor, ou a gentileza, parecia ser um fator muito importante, um fator dominante para essas crianças serem bem-sucedidas. Para mim, foi surpreendente perceber que, depois do estilo competente, o permissivo veio melhor em resultados do que o autoritário. O negligente a gente já esperava que estivesse lá embaixo, mas o fato de ter gentileza, mais gentileza, né, o mais calor parental, do que ordem, e isso fazer mais diferença na vida, na saúde das crianças e adolescentes que foram avaliados, para mim trouxe surpresa. Eu imaginava que o autoritário, por mais que fosse duro, saísse melhor, né? Lógico, porque senão eu também não vinha do autoritário que eu era. Mas é importante a gente refletir sobre isso. E aí eles viram, ao longo do tempo, que houve dessas pessoas, esses jovens, né, que tinham esse vínculo melhor com seus pais, eles viam redução de 46% nos índices de depressão, 39% de ansiedade, olha, uma redução de 68% de distúrbios alimentares e também uma redução dos níveis de tabagismo e maconha, né, o uso de maconha. Então, olha que importante isso. E que tem um aumento da questão de habilidades emocionais, né? Processamento e expressão emocional, da sensação de felicidade, bem-estar, autoaceitação e vínculos, relações com outras pessoas mais saudáveis. Então, para mim, né, isso é um reforçador, né? Às vezes as pessoas falam, tá, mas e aí? Da onde? Como é que sabe que isso vai dar certo? A gente não sabe se vai dar certo. Daí eu primeiro falo, Jane Nelson e Milotti têm filhos adultos, né? É óbvio que isso não é garantia de que a gente não vai ter problema nenhum, não é isso que a gente está falando. Mas o vínculo se estabelece de uma forma mais forte porque tem mais conexão. Sim. Não sei se tem alguma coisa que foi colocada aí antes da gente ir para falar sobre adolescentes. Meu Deus, o tempo. Então, não tem, mas deixa eu fazer um comentário, né, com relação a esses resultados, assim, é até difícil de entender que alguém tenha alguma dúvida, porque através de estratégias que você vai ouvir, que você vai conhecer as necessidades do seu filho, é óbvio que você vai aumentar essa autoestima dele, vai se sentir pertencendo, ele vai se sentir respeitado, consequentemente, ele vai ter um emocional mais fortalecido, né? Um emocional mais saudável. E é por isso que tem essa redução, por isso que tem esses resultados. E
Eu acho que a Jane Austen, além de ter os filhos de exemplo, ela ainda conseguiu até escrever livro, né, Dani? Então, com certeza funciona. Ela achou tempo com 7 Funciona. filhos e dá para escrever livro. Então, com E certeza, ajudar são muitos resultados pais, que... né? Sim, Porque o trabalho delas surgiu primeiro estando com pessoas e compartilhando isso que elas estavam aprendendo, né? Então, assim, eu vejo resultados dentro da nossa família, assim, de conexão muito relevantes, né? As pessoas que já fizeram parte dos grupos, que estão em processo de conhecer a disciplina positiva, realmente, né? É uma abordagem que traz para a gente muita melhoria, muita transformação no relacionamento, né? A gente se sente mais leve de ser pai e mãe. É isso, mais exatamente. divertido. É mais divertido. Exatamente. Embora às vezes seja bem desafiador. Então, assim, não quero colocar aqui uma ideia falsa, né, Fernanda, de que não existem problemas, porque não é. Os desafios, eles fazem parte, mas como a gente lida com eles. Sim, E o que a gente modela quando a gente está o que a gente está ensinando e modelando quando a gente está nessa interação com a criança, né? Porque os relacionamentos, eles causam muitas marcas, às vezes ruins, mas eles também curam, né? Então, exatamente. eu realmente encorajo as pessoas a buscarem, aprenderem mais. Eu trouxe um material para a gente falar sobre adolescentes, e quando a gente fala, né, de educação, uma das etapas mais desafiadoras é a fase da adolescência, né? E como no colégio você tinha me falado, né, vocês também têm Sim, ensino médio, eu acho que é muito relevante a gente pelo menos passar um pouquinho sobre como a disciplina positiva vê essa questão, né? Então, é importante a gente entender que na fase da adolescência, que pode iniciar ali pelos 11 anos, 12 anos, a criança vai passando por um processo de individuação, né? Ela vai se desenvolver, ela vai se afastar, vai desenvolver a identidade dela, agora não mais vinculada aos pais. E que aqui nessa fase, a pressão do grupo é muito relevante, porque a aprovação das pessoas, dos pares, dos outros adolescentes, colegas e amigos, é mais importante do que a aprovação dos pais nesse momento. Né? Então, eles estão se afastando, descobrindo quem eles são, eles vão testar os valores paternos, eles vão ver o que está acontecendo lá fora, se isso funciona ou não. E às vezes isso vem acompanhado de revolta também. Né? É de certa forma, uma ruptura. sim. Mas tem boas notícias nisso, né? Então, que geralmente essa revolta que acontece não dura nem até os 20 anos, né? A menos, olha que importante, Fê, que os pais se tornem muito controladores e muito punitivos. Olha, Não é um momento para a gente, quanto pais, se tornar tão controlador assim, porque a maioria dos adolescentes não vai querer se submeter, sim. né? É a hora que eles querem sair, né? Que eles têm os sonhos e tem as interferências de mídia, dos grupos de colegas. E aí, se você segura, se você repreende, se você só reprime, aquilo uma hora vai explodir, né? É uma bomba que tá para explodir. Aí, assim, um pouquinho ainda eu gosto muito de trazer a questão da neurociência, né? O que está acontecendo nesse cérebro do adolescente? Então, está acontecendo um crescimento muito rápido do córtex pré-frontal, aquele responsável pela nossa autorregulação, pelo nosso sistema moral, de entender aquilo que é adequado ou não, né? E isso pode trazer uma certa confusão, né? Quando Uhum. esse cérebro está amadurecendo com tanta rapidez assim, muitas vezes vem essa sensação de estar atrapalhado, de não estar muito bem nesse corpo, não compreender muito. Então tem os hormônios e tem o cérebro também. Os adolescentes frequentemente interpretam meio atrapalhada assim a linguagem corporal e entendem que que as pessoas elas estão sendo agressivas, mesmo que elas não estejam sendo agressivas. Né? Tem falhas de interpretação e falhas de comunicação aí. Então, quando a gente entende que o nosso pré-frontal ele
termina de amadurecer em torno dos 24, 25 anos, a gente pode ter maior compreensão a respeito do que está acontecendo, tanto com a criança quanto com o adolescente, né? Então é importante a gente lembrar disso. O adolescente, ele não é um mini adulto, né? A gente não precisa se preocupar, se a gente não for muito, muito rígido, né? Como estava falando antes, que esses comportamentos confusos e às vezes rebeldes e, né, de contestação, eles não significam que o nosso filho adulto vai ser assim. É uma fase. É importante saber disso. E é importante a gente ter cuidado para ser claro com eles e não ficar supondo coisas sobre o adolescente, porque isso pode trazer desconexão. A gente já falou do controle excessivo. É muito importante a gente expressar, não só com palavras, mas com atos também, que a gente está do lado do adolescente, né? Que a gente não está contra ele, que a gente não está, não ficar tentando entrar em batalhas que não são tão frutíferas, assim. Certo. Uma coisa que eu acho bem importante, que é também algo que a disciplina positiva pode contribuir com a gente, é que a melhor maneira de a gente conseguir a confiança do adolescente é por meio desse respeito que é mútuo. Então, não é só a criança e o adolescente que tem que respeitar o adulto como uma função, uma situação de hierarquia superior. O respeito é mútuo, né? Então, quando eu sou firme, eu tenho respeito por mim, adulta, né? Pelos limites, pelas coisas que são adequadas ali, toleráveis, enfim. Mas quando eu sou gentil, eu também tenho respeito por essa criança, esse adolescente. Envolver o adolescente na resolução de problemas, escutar, né? Trazer essa potência de que eles estejam envolvidos nos processos que envolvem eles. Isso é muito potente. Isso está no livro, eu trouxe essa frase, né? Que quando eles são tratados com gentileza, firmeza, dignidade e respeito, e quando eles podem participar dessas resoluções de problemas, geralmente eles vão se apoiar nesses valores familiares até ali em torno dos 20 anos, talvez até antes. Ou seja, a fase da rebeldia, ela não é para sempre, né? Sim. Eu queria fazer um resumão agora, por onde a gente passou, né? Que são os benefícios. O que é essa abordagem, né? Essa maneira de educar mais respeitosa, né? Mais democrática, que a gente chama de competente, traz como benefícios para a gente, para o adulto, né? Então, a disciplina positiva, ela ajuda a gente a encontrar esse meio termo, esse equilíbrio, né? Que não traz nem a punição, mas que também não deixa tudo, não é permissivo. Ensina e traz ferramentas que são gentis e firmes ao mesmo tempo, que ensinam aquelas habilidades de vida que a gente quer, né? Para as crianças e para os adolescentes. Para os filhos, para os seres, na verdade, né? E ajuda a gente a compreender o que se passa, né, com eles e colocar em prática esses princípios que vão fazer com que a gente consiga se divertir mais, que a gente possa ter mais cooperação, enfim, e até esse amor possa ser sentido. Para as crianças e adolescentes, ajuda a sentir mais conexão, não tem humilhação, é uma abordagem efetiva a longo prazo, ensina habilidades de vida importantes, né? E convida a criança e adolescente a descobrir e a sentir essa forte percepção de sua capacidade, né? De eu sou capaz. Então, deixa mais pegadas firmes e de autoconfiança, né? A disciplina positiva trabalha muito com encorajamento, ao invés de punição e de recompensa. A gente estava conversando sobre isso, né? Então, o encorajamento, ele é como a água, né, para a plantinha, como um alimento mais precioso. Ele cabe mesmo quando a gente está falhando, quando a criança está falhando, né? Então, várias coisas de reconhecer que a gente errou, ou de sentar, se aproximar, entender o erro como uma verdadeira oportunidade de aprendizado, né? Porque a nossa cultura também fala que não, que errar é ruim, que errar precisa ser punido.
Então, eu realmente acredito muito nisso. E aqui eu trouxe uma imagem, né, que pode ser um pai e um filho, mas que também pode ser a gente com a nossa própria criança. Que é difícil, às vezes, abrir mão daquilo que é tão conhecido e tão familiar, que foi aquilo que a gente viveu. Muitas Sim. vezes, educação muito rígida, né? E a gente quer fazer diferente, mas a gente não sabe como fazer isso. Porque o que vivemos é muito forte. E aí, a disciplina positiva diz que a gente não precisa nascer sabendo, que a gente sim está fugindo um pouco de alguns padrões, da repetição de padrões a partir da consciência. E que a gente precisa aprender isso. Né? Então, é um convite não a gente ser pais perfeitos, porque isso não existe, mas sim mais conscientes. Acho que é uma quebra de paradigmas, né? A gente parar de pensar, comigo funcionou, comigo meu pai era assim, e foi assim, e olha hoje como eu sou. Então, primeiro que acho que a gente tem que entender que a geração de hoje não é como a nossa geração, a geração dos nossos pais. Somos diferentes, temos influências diferentes, então temos que agir de forma diferente também. E tudo isso que você está falando, só para resumir, para complementar o seu resumo, Dani, então existem você falou tudo como seria a disciplina positiva, né? O que a gente deveria fazer. E aí o como são as ferramentas que elas trazem, né? Então a disciplina traz ferramentas para a gente agir. É isso. É isso mesmo. O que acontece? Assim, são muitas possibilidades, são muitas ferramentas. O que eu trouxe para a gente foram os princípios. Por quê? Porque as ferramentas, por elas apenas, sem a gente entender de onde isso vem, elas ficam vazias e elas podem ser utilizadas para manipular a criança também. Então, eu posso usar uma ferramenta que chama escolhas limitadas, de uma forma a conseguir aquilo que eu quero que a criança faça no momento que eu quero. E isso não é respeitoso, isso é manipulação. Sim. Então, se eu estou utilizando uma ferramenta apenas sem compreender qual é a base disso, né, eu posso fazer isso de uma forma inadequada. Mas se a minha base está bem sólida, se a partir dessa nossa fala de hoje as pessoas talvez estejam se sentindo convidadas a aprender e sabendo, e eu realmente encorajo, porque é possível, né? Não é possível sem errar, não é possível ser perfeito. Isso não é possível, mas é possível melhorar. É possível ter mais consciência. É possível a gente ter ferramentas para se reconectar com a criança quando a gente percebe que a gente errou, que a gente se excedeu de alguma maneira, né? Isso acontece, porque nós somos humanos. E quando eu faço isso, eu também estou modelando para minha criança, para o meu adolescente, que ok, que errar faz parte, mas que reconhecer isso é um processo que me traz benefícios, me traz aprendizagem, né? Então, Sim. tem muitas ferramentas, mas eu não poderia falar das ferramentas, porque aí eu estaria trazendo técnicas vazias. Fazer, sim, sim. Né? Eu trouxe isso só para as pessoas entenderem que existe um como, existe um ensinamento Existe. de como a gente fazer tudo isso que você trouxe, que acho que é através desses livros aí que você está compartilhando, assim. Então, para as pessoas que querem entrar nesse universo e conhecer um pouquinho mais, você recomenda ler alguns desses livros? Sim, eu recomendo começar por esse amarelo, né? Ele passa por tudo. Agora foi traduzido mais recentemente esse que é para crianças de 0 a 3 anos, que na verdade é 0 a 6, é completamente possível, né? Se passar Que legal. para essa primeira infância toda. Tenho disciplina positiva em sala de aula, nem está aqui, mas tem disciplina positiva para adolescentes. Na minha cabeceira, eu acho que eu estou lendo 2 de adolescentes agora. Enfim, mas deixa eu mostrar eles aqui. O de adolescente não tá aqui. Opa! Apagou. Esse aqui é um. Opa! Mostrei o de comunicação não violenta, gente. Esse aqui é um, que é o da sala de aula, né? Que vocês estão vendo. Esse é o outro Sim. amarelinho. E tem um que não tá aqui, que é o de adolescente. Esqueci de pegar. Então, através da leitura, já ajuda muito.
E existe a possibilidade de se fazer workshops, né, de se aprofundar nesse conhecimento junto com outras pessoas. Isso é a coisa que eu acho mais bacana, assim, né, que a gente... Deixa eu só colocar os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato ou queira seguir no Instagram, vai ser um prazer. E aí vou tirar aqui para eu te ver de novo. Isso, aí. E eu gostaria de comentar com o pessoal que a segunda-feira é a próxima live com o Dr. Osmar, a arte de se comunicar com nossos filhos. Dani, foi maravilhosa a live, assim, foi muito esclarecedora. Eu acho que para quem nunca tinha ouvido falar, ficou muito claro que é possível, que dá para fazer. E espero que essa seja a primeira de muitas outras, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma continuidade aí, se aprofundar um pouquinho mais, e convido a todos a conhecer, pesquisar mais sobre esse assunto, se possível for comprar o livro, que realmente vale a pena. Eu acho que é por amor aos nossos filhos, a gente precisa aprender, né? Eles vêm muito mais evoluídos que nós, então a gente precisa estudar, precisa pesquisar, precisa aprender para conseguir viver melhor, mais feliz e gerar filhos felizes também. Eu acredito, assim, que quando a gente realmente se coloca nesse caminho, sabe, Fernanda, de se transformar primeiro, né, para que a gente possa investir em relações mais saudáveis, porque isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Não tem essa coisa de certo e errado. A gente é um convite de pensar: isso é saudável? Isso é prejudicial? Né? Isso aqui é útil ou é inútil? Se eu tenho que falar 200 vezes a mesma coisa, será que isso está funcionando? Será que isso é útil? Né? Então, é um convite para a gente buscar aprender mais. E eu sempre falo que aprender junto é mais gostoso, né? Então, eu realmente encorajo as pessoas para buscarem, compartilharem, trocarem experiências, porque isso é bem importante nessa caminhada. Então, entrem no Insta da Dani. Obrigada, pessoal. Entrem no Insta da Dani, Daniele Toigo, né? Toigo. E para vocês até seguirem e terem mais informações sobre esse assunto, para a gente se aprofundar. Tá bom, querida. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Obrigada, Dani. Gratidão enorme. Um beijo, bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.